Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje vamos apresentar algumas reflexões do teórico e revolucionário russo Lenin sobre o Estado. Quem que é Lenin? Bom, após Marx e Engels, Lenin é considerado o maior teórico e líder do proletariado de toda a história. E ele foi também o líder da Revolução Russa de 1917. E em sua obra O Estado e a Revolução, obra que vamos tentar resumir aqui hoje, ele esclarece importantes questões teóricas sobre o Estado, mas ele também não perde de vista as questões mais práticas. E por que as questões práticas? É porque a redação dessa obra se deu às vésperas da Revolução Russa. Inclusive, o último capítulo desse texto aqui não foi escrito justamente porque a Revolução eclodiu. E o Lenin foi um autor prolífico, tá? Suas obras reunidas compreendem 55 volumes em russo. Aqui na Alemanha, na época da Alemanha Oriental Socialista, suas obras eram publicadas em 40 volumes. Tá? Então o Lenin escreveu demais, tem muita coisa dele para a gente ler. E a interpretação e a continuação de Lenin do marxismo foi tão importante que surgiu então a vertente marxista-leninista, que é utilizada por diversos partidos comunistas em todo o mundo. Nós vamos apresentar apenas alguns dos temas mais importantes de sua obra aqui. Por exemplo, a democracia é realmente o governo da maioria, como a gente sempre ouve falar? Democracia é o governo da maioria? Bom, então, se o Brasil é um país democrático, como é que a gente explica o fato de que milhões de pessoas no país vivem em insegurança alimentar, sem saber se amanhã vão ter o que comer? Bom, o Brasil tem riqueza suficiente para alimentar todo o povo, mas dizer que o próprio povo é o dono da riqueza do Brasil e a administra, bom, isso é tão sem sentido quanto imaginar que uma pessoa está passando fome, um indivíduo está passando fome mesmo tendo dinheiro no bolso para se alimentar. E além disso, nós vamos responder algumas perguntas tais como: qual a diferença entre socialismo e comunismo? Já houve algum país comunista no mundo? No socialismo ou no comunismo, os salários são iguais, de modo que todo mundo recebe o mesmo, todo mundo ganha o mesmo? O objetivo dos comunistas é tomar o poder do Estado? E o que há em comum entre comunistas e anarquistas? Já parou para pensar? Tem alguma coisa em comum? Qual a diferença entre comunismo e anarquismo? Você vai perceber que há inúmeros mitos amplamente difundidos sobre essas questões e nós vamos esclarecer tudo isso lendo de perto essa obra aqui. Então, vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado: faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração e prepara você para ler alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. O link para o nosso curso está aqui na descrição deste vídeo. E o nosso segundo e último recado é que continuam abertas as inscrições para os nossos dois outros cursos: Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, e A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Para saber mais, para ver a grade curricular e já fazer a sua inscrição, basta clicar nos links que estão logo aqui na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, Lenin, o Estado e a Revolução. Lenin escreveu O Estado e a Revolução no calor do processo revolucionário de 1917. E no pós-fácil à primeira edição, é justamente ele quem nos conta que a redação do 7º capítulo foi interrompida justamente pela Revolução. Mas ele diz que não reclama, porque ele fala o seguinte: olha, é mais agradável e mais útil viver a experiência da Revolução do que escrever sobre ela. O subtítulo da obra deixa claro o intento de Lenin, que é explicitar a concepção marxista do Estado e extrair daí suas consequências práticas. Isso por quê? Isso tinha um fundo, um motivo na época. É porque os principais líderes marxistas da Europa haviam abandonado as concepções radicais de Karl Marx quanto ao Estado, de modo que Lenin via como necessário resgatar tal aspecto a fim de iluminar as presentes tarefas que estavam colocadas diante dos bolcheviques russos naquele momento. De uma perspectiva teórica, esta é uma das obras mais importantes de Lenin.
Tanto é que, em 1924, no ano da morte de Lenin, o filósofo húngaro Georg Lukács sintetizou, ou tentou sintetizar o pensamento de Lenin em uma obra que tem esse nome, né? Essa obra do Lukács se chama Lenin. E um dos capítulos dessa obra do Lukács trata especificamente da questão do Estado. E tendo em vista que o processo revolucionário ainda estava em curso em 1924, né? A Revolução começou em 17, então em 24 ainda havia um processo revolucionário, o Lukács então ressalta um dos aspectos que mais interessavam a União Soviética naquele momento, que era o Estado enquanto uma arma de uma determinada classe social. Nós vamos falar várias vezes sobre isso aqui neste vídeo. O Estado enquanto uma arma de uma determinada classe social. Lenin reconheceu e apresentou a questão do Estado como de importância prática para o proletariado. Porque vejam, enquanto os chamados oportunistas, que nós já citamos aqui no vídeo, né, os grandes líderes marxistas da Europa daquela época, evitavam discutir sobre o Estado, né, como se essa discussão fosse algo para depois, para um futuro longínquo, né, sem importância para as tarefas presentes, Lenin não. Lenin trouxe essa discussão para o presente e mostrou com isso a capitulação daqueles que haviam abandonado a revolução, mas que não confessavam publicamente que já tinham abandonado a ideia de uma revolução. Então vamos lá, entrando diretamente no texto. Logo no início, o Lenin diz que seu objetivo é resgatar o aspecto revolucionário do pensamento de Marx. Ele diz, olha, este é um dos objetivos dessa obra aqui, resgatar o aspecto revolucionário de Marx. E ele aponta, então, logo no início, que a deturpação do pensamento de Marx acabou tornando o marxismo inofensivo, aceitável, palatável para a burguesia. De modo que falava, olha, não, é necessário voltar aos textos não apenas de Marx, mas também de Engels, a fim de deixar claro o que eles, Marx e Engels, de fato pensavam sobre a questão do Estado. Lenin afirma que o Estado deve ser colocado em perspectiva histórica. Vejam só, colocar o Estado em perspectiva histórica. Porque o Estado nasce da sociedade, mas em algum momento ele se coloca acima dela e vai se tornar, então, um instrumento de opressão de uma classe sobre outra, e não meramente um órgão de conciliação de classes ou de resolução de conflitos, como geralmente nos é apresentado. E isso fica ainda mais evidente tendo em vista que o exército permanente e a polícia são os principais instrumentos de força do Estado. Então, isso se aplica tanto às sociedades anteriores quanto à nossa sociedade capitalista hoje. Já parou para pensar nisso? A função do exército e da polícia? Agora, interessa a Lenin também a questão do futuro do Estado. Porque vejam, se algum dia não houver mais classes a reprimir, então o Estado perde a sua razão de ser, o Estado se extingue. E esse vai ser o caso, por exemplo, na transição do socialismo ao comunismo, mas não na passagem do capitalismo ao socialismo. A gente tem então essa sequência: capitalismo, socialismo, comunismo. Porque na passagem do capitalismo ao socialismo, o Estado tem que ser suprimido, derrubado de maneira violenta e substituído por um Estado proletário. Observe que esta é uma das principais lições do marxismo revolucionário. Uma classe social não pode se libertar sem uma revolução violenta e sem a destruição do aparelho do poder do Estado da classe dominante. Então, o Estado proletário ele é também um órgão de opressão. Agora, a diferença é que a classe oprimida vai ser então a burguesia, uma classe que é numericamente insignificante e parasitária. De modo então que o Estado proletário é uma democracia muito mais abrangente do que o Estado burguês atual. Lenin nos oferece também valiosas reflexões sobre a República Democrática. Porque para Lenin, a República Democrática existe hoje justamente porque é o melhor invólucro político para o capitalismo, garantindo maior segurança à riqueza da burguesia. E observe só como é que a coisa funciona hoje. Nenhuma mudança de pessoas, instituições ou partidos abala o poder da riqueza dos capitalistas.
É por isso que as eleições passam justamente essa impressão de que muda as pessoas ali naquelas cadeiras, ali na Câmara, no Senado, no Parlamento, mas a coisa sempre continua a mesma. E por quê? Justamente por causa desse invólucro que serve justamente à burguesia. Vamos avançando então para a segunda parte do texto. Na segunda parte, Lenin fala algo interessante sobre a questão do Estado proletário. O que seria então o Estado proletário? Vejam, no Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels já falavam que o proletariado deveria usar seu poder político para arrancar da burguesia todo o capital e centralizá-lo nas mãos do Estado. O Estado visto então como o proletariado organizado em classe dominante. Marx e Engels falam isso bem cedo, lá em 1848. Tá? Então, na definição de Lenin, o Estado é o quê? É a organização especial da força e a organização da violência para a repressão de uma classe qualquer. Isso é muito importante para a gente não perder de vista o que é o Estado, né? E em que sentido nós estamos falando sobre o Estado. A gente não está falando sobre o Estado enquanto um órgão administrativo, né, que fica lá em cima sobre as classes, que é neutro, não. O sentido em que falamos de Estado aqui nesse vídeo, que falamos aqui na obra de Lenin, é o Estado é a organização especial da força. Tá? O Estado é a organização da violência para a repressão de uma classe qualquer. Agora, estamos falando sobre o Estado proletário. Então vejam, o proletariado precisa do poder de Estado, tá? Considerado como uma organização centralizada da força, tá? Uma organização da violência, não apenas para reprimir a resistência dos antigos exploradores, tá? Porque quando você faz uma revolução, a antiga classe dominante está lá querendo o poder de volta. Então você precisa de um poder de Estado para reprimir os antigos exploradores. Então o proletariado precisa do Estado para isso. Agora, não somente para isso. Tá? Ele precisa do Estado também para dirigir a imensa massa da população, o campesinato, a pequena burguesia, os semi-proletários. Isso é, o proletariado precisa do Estado na obra de organização da economia socialista. E nessa segunda parte do texto, Lenin vai lá nos textos de Marx, vai lá nas fontes primárias e ele vê o seguinte, olha, as análises de Marx já nos mostraram onde que as revoluções anteriores erraram. Porque as revoluções anteriores apenas aperfeiçoavam a máquina do Estado ao invés de destruí-la. Então, os partidos em luta, eles consideravam a posse desse edifício, a posse do Estado, como a principal presa do vencedor. Nós já comentamos nesse vídeo que Lenin fez a observação de como o marxismo foi deturpado de modo a se tornar aceitável, doce, palatável para a burguesia. E aí ele volta mais uma vez a essa questão e ele vai dizer agora o seguinte, olha, é um erro afirmar que a principal doutrina de Marx é a luta de classes. Porque, vejam só, a burguesia não vê absolutamente nenhum problema em reconhecer que a luta de classes existe. E o Lenin fala, olha, na verdade, essa ideia de luta de classes não foi criada por Marx, mas pela própria burguesia antes do Marx. Então Lenin diz, olha, quem reconhece apenas a luta de classes não pode ser ainda chamado de marxista, porque este se encontra ainda nos limites do pensamento e da política burgueses. Então, para Lenin, só é marxista aquele que reconhece a luta de classes e também a sua inevitável consequência, que é a ditadura do proletariado. Avançando então para a terceira parte dessa obra. Lenin se pergunta na terceira seção, entre outras coisas, o seguinte: o que fazer com o Estado burguês após a Revolução? Veja, Lenin estudou profundamente as reflexões de Marx sobre a Comuna de Paris. E ele viu que o Marx havia compreendido perfeitamente que, após a Revolução, o Estado burguês tem que ser quebrado, desmontado, e um Estado proletário tem que substituir o antigo Estado burguês. Então, é incorreto considerar o Estado burguês como um prêmio, como um alvo a ser alcançado, conquistado e aí sim administrado. Não. O Estado burguês ele tem que ser destruído e dar lugar a um novo tipo de Estado. Agora, o Lenin se mostra, nesse sentido,
contra todo o utopismo. Lenin não é um utopista, né? O Lenin diz, olha, é claro que você não pode abandonar de um dia para o outro as necessidades administrativas, contábeis e hierárquicas, por exemplo, de modo que alguns aspectos dessa mudança devem ser necessariamente graduais. Tá? Então, nada disso de que no dia 1 da Revolução você quebra o Estado, no dia 2 você não tem mais essas necessidades administrativas, contábeis e hierarquias. Isso é muito importante. Hierarquia permanece. Tá? Uma revolução não muda uma cultura à cabeça das pessoas de um dia para o outro. Então, perceba aqui mais uma vez. Uma das lições mais importantes ressaltadas por Lenin é de que, após a Revolução, o Estado burguês tem que ser quebrado, demolido, destruído e ele tem que ser substituído por um novo Estado. Tá? Então, esse novo Estado proletário, ele mantém algumas das funções do antigo Estado, mas ele altera radicalmente algumas outras funções. Então, se o Estado burguês antes era um instrumento de opressão da burguesia sobre o proletariado, então o novo Estado ele deve servir para que seja agora o proletariado que reprima os antigos exploradores. Quanto ao funcionalismo público, não haverá mais salários especiais ou exorbitantes, mas cada servidor público recebe o mesmo que um operário. E a polícia também vai perder a sua antiga função, porque a segurança será realizada agora pelos próprios operários armados. E Lenin diz que também o parlamentarismo deve ser abolido. Lenin diz que essa instituição, o parlamentarismo, faz sentido na República Democrática Burguesa e deve ser, inclusive, utilizado, né? O parlamentarismo tem que ser utilizado pelos comunistas quando não há uma situação revolucionária. E o Marx também já havia afirmado isso, polemizando contra os anarquistas. Agora, o que a Comuna de Paris nos mostrou é que a Comuna era um órgão executivo e legislativo ao mesmo tempo, de modo que as eleições não são mais aquela ocasião, né, como Marx ironicamente diz, em que os operários, a cada 4 anos, escolhem quais membros da classe dominante irão lhes oprimir pelo próximo período. Então o parlamento deixa de ser isso que é hoje na República Democrática Burguesa. Agora presta atenção nisso, isso aqui pode ser polêmico, né? Acabar com o parlamentarismo. Lenin afirma que o meio para sair do parlamentarismo não é a supressão das instituições representativas e de elegibilidade de forma geral. Não, mas tem que ser a transformação das instituições representativas, né? Ou seja, elas têm que deixar de ser lugares de charlatanice para se tornarem de fato instituições operantes. Né? E os tais representantes do povo, além disso, eles têm que trabalhar, e isso vai acabar com a figura burguesa do político profissional. É o que mais nós temos hoje, né? Gente que vive apenas de política. Não, um representante do povo vai ter que trabalhar também. Agora, mais uma vez, e nunca é demais repetir isso, Marx e Lenin não são utopistas. Ambos sabem muito bem que a nova sociedade surge da velha, de modo que não se pode ficar sem funcionalismo público imediatamente, né, logo no primeiro dia da Revolução. A gente não pode ficar sem administração e subordinação, sem hierarquia. De modo que no Estado proletário, então, vão ser os próprios operários que vão contratar especialistas para servir ao povo, assim como a burguesia o faz agora em seu Estado. Então isso é muito importante ressaltar. Muita gente acha que logo no primeiro dia da Revolução, ou logo nos primeiros anos, já se transformou completamente a sociedade. Muita coisa permanece o mesmo por muito tempo. A cultura não se muda assim de um dia para o outro, ou mesmo em um curto período de alguns anos. Vamos avançando então para o 4º capítulo desta obra, ou a 4ª seção, na qual Lenin aborda um dos pontos mais esclarecedores aqui no que diz respeito à abolição do Estado. E Lenin afirma que, nesse sentido, os marxistas têm um ponto em comum com os anarquistas, porque tanto comunistas quanto anarquistas querem a abolição do Estado. A diferença, segundo Lenin, é que, para os comunistas, é necessário você
utilizar temporariamente os instrumentos, os meios, os métodos de poder e o próprio Estado contra os exploradores. Isto é, estabelecer uma ditadura temporária da classe oprimida. Lenin afirma, olha, não se pode ficar sem um Estado de um dia para o outro, como se a gente pudesse abolir um Estado com um golpe de caneta, fazendo um decreto. E o Marx e o Engels já haviam também ressaltado essa questão em suas polêmicas contra os anarquistas. Então o Lenin vai inclusive trazer uma citação de Engels, dizendo o seguinte, olha, a ideia anarquista sobre a abolição do Estado é confusa e não revolucionária. Lenin afirma que o Estado proletário vai perder suas funções políticas atuais e vai se transformar em um órgão meramente administrativo, contábil, mas ainda haverá autoridade, ainda haverá hierarquia. Agora, segundo Lenin, os anarquistas e os pacifistas buscam um mundo melhor, mas eles não estão dispostos a utilizar os meios necessários para chegar lá, para fazer tal transformação. Inclusive, vejam só essa citação de Engels, que interessante. Uma revolução é certamente a coisa mais autoritária que há. É o ato pelo qual uma parte da população impõe à outra parte a sua vontade por meio de espingardas, baionetas e canhões, meios autoritários por excelência. E o partido vitorioso, se não quer ter combatido em vão, deve continuar este domínio com o terror que as suas armas inspiram aos reacionários. Esta é uma das partes do marxismo que os revisionistas não gostam de mencionar, porque um Marx e um Engels que não falam de revolução é de fato mais adocicado, mais palatável para a burguesia. Nós mencionamos já a crítica de Lenin sobre a República Democrática como o melhor invólucro para o capitalismo. Mas vejam só, Lenin mais tarde na obra volta a esse ponto e diz que isso não significa que a República Democrática não seja a melhor opção para o proletariado enquanto ainda vivendo no capitalismo. Porque o Lenin diz, olha, essa República Democrática é a via de acesso mais próximo para a ditadura do proletariado. Porque a República Democrática vai conduzir a um alargamento, a um desenvolvimento e agravamento da luta de classes. Então é por isso que os comunistas, enquanto ainda no capitalismo, eles devem lutar por essa República Democrática e os comunistas têm que defender a República Democrática contra as tentativas autoritárias dos fascistas, por exemplo. É por isso que a gente vê, no caso daqui da Alemanha ou no Brasil, na ditadura militar, os comunistas sempre na linha de frente para defender justamente a República Democrática burguesa. Avançando então para a quinta seção ou capítulo desta obra. Nós já mencionamos nesse vídeo sobre a extinção do Estado, mas como isso aconteceria? Como que o Estado iria se extinguir? Lenin vai buscar a resposta em Marx e afirma que para isso são necessárias condições econômicas. Então, o desenvolvimento do comunismo vai levar à extinção do Estado, mas não sem passar antes por um Estado proletário transitório. Veja o que nós falamos, hein? Transição do socialismo ao comunismo. São coisas distintas, tá? Socialismo é uma coisa, comunismo é outra. Então vejam só, esse Estado proletário, segundo Lenin, é a mais completa democracia possível sob um Estado qualquer. E ele vai instaurar pela primeira vez na história um democratismo para os pobres, ao contrário da democracia burguesa atual, que na verdade oprime os pobres. Ou então até mesmo a democracia grega antiga, que era uma democracia que só valia para homens livres e excluía mulheres e escravos. É o que nós já citamos logo no início deste vídeo. É óbvio que no capitalismo não é o povo ou a maioria que realmente manda. Como é que a gente explica o fato de que milhões de pessoas no Brasil, por exemplo, vivem em insegurança alimentar sem saber se amanhã terão o que comer, enquanto o país possui riqueza suficiente para eliminar tal situação? Então, nós já mencionamos isso. Imaginar que o próprio povo administra a riqueza do Brasil é tão absurdo quanto você pensar que um indivíduo está passando fome, mas está cheio de dinheiro no bolso, sendo que ele poderia simplesmente pegar o dinheiro e comprar alguma coisa para comer.
Aí você diz, não, o povo administra a riqueza do Brasil. É claro que não. Lenin afirma que o democratismo da sociedade capitalista é, na verdade, uma democracia para uma insignificante minoria. É democracia para os ricos. Né? E ele traz, inclusive, uma citação de Marx, que a gente já antecipou aqui nesse vídeo, né? Quando Marx fala que a essência da democracia burguesa é o seguinte: de tantos em tantos anos, você autoriza os oprimidos a decidir qual dos representantes dos ricos irá lhes oprimir no parlamento. Lenin afirma que para libertar a humanidade da escravidão assalariada é necessário reprimir os burgueses. Tá? Isso é necessário para quebrar a resistência da burguesia, quebrar essa resistência pela força. E Lenin diz, onde há repressão, há violência, e onde há repressão e violência não há nem democracia e nem liberdade. Então, este Estado do qual nós estamos falando, o Estado proletário, corresponde então à primeira fase do comunismo, que é também chamada de socialismo. Tá? Então, socialismo é a primeira fase do comunismo. Essa é uma das diferenças mais fundamentais que a gente tem que ter em mente para compreender esses conceitos políticos. Tá? Então, a ditadura do proletariado é, pela primeira vez na história, o mais completo democratismo para o povo, para os pobres que sempre foram excluídos da vida política. Então, percebam então como que o que é chamado na verdade de ditadura do proletariado é na verdade a mais ampla democracia. E o que é chamado hoje de democracia é na verdade a ditadura da burguesia. É democracia apenas para os ricos. Então nós falamos do socialismo, que é a primeira fase do comunismo. Agora, a segunda fase, que é chamada propriamente de comunismo, é aquela na qual o Estado irá se extinguir, porque o Estado não vai ter mais função, o Estado não vai ter mais nada a fazer. Agora vejam, não se trata de nenhuma utopia aqui e Lenin sabe muito bem que não se pode esperar que os indivíduos sejam transformados do dia para a noite, né? Que de um dia para o outro você pode passar sem o Estado em um curto período de tempo ou mesmo em poucas gerações. Vejam só, a gente está falando aqui de gerações. Tá? Então vejam só o que o próprio Lenin afirma. Os homens habituar-se-ão gradualmente a observar as regras elementares da convivência conhecidas ao longo dos séculos e repeti-las durante milênios em todas as prescrições, a observá-las sem violência, sem coação, sem subordinação, sem o aparelho especial de coação que se chama Estado. Porque vejam, é claro, existe também a possibilidade de excessos por parte de determinadas pessoas. E o Lenin vislumbra tais situações e afirma que tais situações poderão ocorrer e que vai ser necessário, então, reprimir tais excessos. Agora, Lenin diz, para isso, para reprimir alguns excessos, não é necessário uma máquina especial tal como o Estado, porque o próprio povo armado pode dar conta disso. Assim como hoje em dia, há pessoas que vão separar uma briga que começa a acontecer numa rua. Outro ponto muito importante desta obra que a gente prometeu que falaria sobre logo no início desse vídeo é sobre a questão dos salários iguais. Lenin afirma, olha, não há salários iguais no socialismo e tampouco o operário vai receber o provento integral do trabalho, né, como Marx já havia discutido. Inclusive, essa é uma das observações do próprio Marx em sua obra Crítica ao Programa de Gotha. Então vejam só, essa ideia de direitos iguais, Lenin afirma, é uma ideia burguesa, não é uma ideia marxista, é uma ideia burguesa, porque essa ideia pressupõe, como todo direito, que se aplica uma medida idêntica a pessoas que são diferentes, a pessoas que não são de fato idênticas. O próprio Lenin afirma, vejam só, isso é o Lenin afirmando, tá? Isso não é nenhum liberal, alguém de direita, é o Lenin afirmando, olha, uma pessoa é mais forte que a outra, uma pessoa é mais fraca que a outra, um é casado, o outro não é, um tem mais filhos, o outro não tem. Isso é, vejam só, as pessoas são diferentes. Então, justiça e igualdade ainda não podem ser realizadas na primeira fase do comunismo, que é o socialismo. Vejam só, justiça e igualdade ainda não são uma realidade no socialismo. Quem está falando isso? Lenin, o Estado e
a Revolução. Tá? Então, quando muita gente fala, no socialismo ainda havia diferenças, em tal país socialista ainda havia diferenças, vai haver, isso não é novidade para ninguém. Lenin está escrevendo isso aqui antes da Revolução, isso está na teoria marxista. Tá? Ninguém espera que a coisa vai acontecer assim, só quem não entende marxismo, quem não lê, que acredita em umas coisas assim. Tá? Então, vejam, subsistirão ainda diferenças de riquezas e diferenças injustas, mas a exploração do homem pelo homem vai ser impossível, porque no socialismo ninguém poderá se apropriar dos meios de produção. E repetindo isso mais uma vez aqui neste vídeo, tá? Lenin é realista contra todo utopismo, e é por isso que ele vai afirmar outra coisa muito interessante nesse sentido. Tá? O Lenin vai dizer o seguinte, olha, a gente não pode dizer, a gente não pode prever com que rapidez as transformações esperadas no socialismo vão ocorrer. Tá? A gente não sabe quando que essas transformações sociais que a gente espera vão ocorrer. Agora, quando a organização social que é proposta pelos comunistas é ridicularizada como sendo pura utopia, Lenin diz, quem afirma isso, meu amigo, está apenas revelando a sua própria ignorância. Tá? Então Lenin diz que jamais passou pela cabeça de qualquer socialista prometer a chegada da fase superior do desenvolvimento do comunismo, e tampouco eles esperam que cada um vai cumprir seu trabalho sem nenhum tipo de controle ou supervisão. Mais uma vez, há necessidade de coerção, de supervisão. Lenin fala, olha, eu não espero isso. O líder da Revolução Russa falando, eu não espero que as pessoas vão voluntariamente simplesmente fazer seu trabalho sem nenhum tipo de controle, de supervisão. E é uma observação que, inclusive, o Freud, né, também faz de uma maneira psicológica, né, em sua obra O Mal-Estar na Civilização. Então, o Lenin diz, olha, até que chegue a fase superior do comunismo, os socialistas exigem o mais rigoroso controle por parte da sociedade e por parte do Estado, né, sobre a medida do trabalho e a medida do consumo. Tá? Mas este controle tem que começar com a expropriação dos capitalistas. Então foi essa a nossa breve apresentação da obra O Estado e a Revolução, obra que nós lemos em nosso clube de leitura Filosofia Vermelha, que acontece aqui na área para membros do canal. Inclusive nós temos 2 vídeos maiores que este lá na área para membros, explicando com um pouco mais de detalhe e profundidade o que nós resumimos aqui hoje. E lembrando mais uma vez, inscreva-se em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para este curso está aqui na descrição deste vídeo, assim como o link para os nossos 2 outros cursos, A Filosofia de Karl Marx, Uma Introdução, e Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. E se você considera que este nosso trabalho torna a internet um lugar melhor, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se. Há um link aqui na descrição deste vídeo, ou então você pode contribuir através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.